A nossa escola bíblica dominical. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de bondade, de graça, de misericórdia, nós te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor, para, ó Deus, estudar mais acerca do teu reino, acerca da tua palavra, Senhor. Ó Deus, o teu filho, Senhor, o teu servo, irmão Paulo, estará agora, Senhor, fazendo uso da tua palavra. Dá ele unção, dá ele graça, dá ele sabedoria, Senhor, no alto, meu Senhor amado. Tudo aquilo que o teu filho tem estudado, meditado acerca deste assunto, que o teu Espírito traga, Senhor, a sua lembrança nesta hora, porque ele será um canal, Senhor, de bênção para a tua igreja. Oramos agradecidos a ti no nome de Jesus. Amém. Irmão Paulo, fique à vontade. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos iniciar a aula de hoje. É uma aula extremamente interessante, não porque é que eu vou ministrar, mas é porque o assunto é interessante, porque o assunto é um assunto que a gente lida todo dia. É um assunto que está em voga, né? Ok. Então é a sutileza das mídias sociais. O ideal é que a igreja estivesse cheia agora, né? Porque a gente sempre começa com 6, 7 e o pessoal vai chegando e não pega a introdução. Então é como se pegasse uma festa já no meio, né? Então é a sutileza das mídias sociais. No nosso texto áureo, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1, tá? Verdade prática. Romanos 12, 1, 3 a 16, 17. Meu irmão, lê pra gente o Romanos 1, por favor, só para dar uma dinâmica aqui, para poder sair do mesmismo. Pode ler na tela. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos lá, meu irmão, mais uma. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vamos a Romanos 16, a 12 e 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. E Romanos 12, 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então aí está a leitura bíblica da classe de hoje. Qual o propósito dessa lição? O universo online, meus irmãos, que todos nós conhecemos e vivemos nele, cria uma realidade em que nós, os crentes, se não cuidarmos, poderá acabar trocando o real pelo virtual, né? A gente acaba vivendo tanto a virtualidade da internet, que acaba, às vezes, não sabendo exatamente se nós estamos no mundo objetivo ou no mundo subjetivo. Não é isso? Então, esse é um grande perigo. Assim, nesta lição, veremos que a igreja de Cristo, a nossa igreja, ela precisa de um ambiente real de comunhão. A despeito de existir a virtualidade, existir a internet com todas as suas facilidades, a gente não pode abrir mão do olho no olho, da mão na mão, do calor humano, do contato. Então, este é o grande propósito dessa lição. É preciso cuidado com a desumanização do ambiente virtual, bem como do seu mundanismo. Porque a virtualidade, ela causa para o ser humano uma certa falta de responsabilidade, porque não há a presença física. Então você dentro de um quarto, vendo uma tela, você é capaz de se comunicar com o mundo, e a tua imagem não aparece. Então dá uma falsa sensação de irresponsabilidade, ou seja, você pode fazer certas coisas ali e não mostrar a cara, e não se expor. Então isso leva à desumanização do ser humano e o mundanismo.
Ou seja, você pode entrar em sexo pornô, você pode fazer o que você quiser, que ao menos aparentemente você não o dedo não te aponta. Pode ser até que o sistema, alguém ligado à informática, te localize via algum site de pesquisa e saiba que foi você que acessou. Mas há aquela sensação de absolvição. Então, isso que é o perigo, né? Além disso, é preciso também proteger a alma contra o pecado da sensualidade e do narcisismo, ou seja, da espetacularização. A gente, então, você pode ver na internet, raramente se conta desgraça, se conta coisa ruim. As pessoas são todas felizes, as pessoas são bem de vida, e relacionamentos amorosos são fantásticos, né? Então você fica pensando assim, será que é só o meu casamento que tem problema? Né? Então isso é um dos males da mídia, da rede social. Ninguém coloca aí no enterro, né? Não, só vai para as festas, e para os Rock in Rio, e para os casamentos, né? Então nós vamos abranger os seguintes tópicos: os cristãos na era digital, os desafios de ser igreja na era digital, a igreja e os pecados virtuais e, finalmente, as mídias sociais e o ID de Jesus. Vamos começar então pelo cristão na era digital. O assunto é vasto, eu tentei ser sintético, mas não sei se eu vou conseguir, porque eu enriqueci um pouco mais além da revista, né? Palavras iniciais. Eu creio, quem leu a lição já, nota que ela foca nas mídias sociais. O que é? Twitter, Instagram, Facebook, né? Mas eu achava que ela poderia até ir um pouco além, ampliar um pouco a lição. Eu acho, uma opinião minha, né? Pessoal, abordando a influência das grandes redes de comunicação, gerenciadas por grupos de interesses parciais, radicais e ideologizados. Nisso eu vou botar essas grandes redes de televisão e esses grandes sites ideologizados que tentam fazer a cabeça de certas pessoas que não estão ainda com a mente formada e acabam ficando deformados por essa venda de uma imagem que interessa a eles. Então eu achava que a gente poderia ampliar isso, não só vivendo Twitter, Instagram, Facebook e YouTube, mas também entrar mais em, vamos ser sinceros, Rede Globo, Bandeirantes, CNN, que eles também, que é a mídia tradicional, aquela mídia antiga, que existia até algumas décadas atrás, e que fazia a nossa cabeça. A gente não tinha as redes sociais. Explorando em detalhe as características das mídias. Quais são as principais características das mídias? A espetacularização dos acontecimentos. A mídia não está interessada nas coisas normais. Não sairia na CNN hoje, por exemplo, que a igreja aqui da Barra está tendo culto. Isso não dá ibope. Isso não chama a atenção de ninguém. Mas chamaria a atenção de alguém se aqui dentro dessa igreja houvesse um escândalo qualquer. Ou seja, a mídia vive do espetáculo, né? Do sensacionalismo e da difusão de ideia de grupo de interesse. O que eles querem vender para você, o que eles querem passar para você. E as pessoas que não estão preparadas, elas são como esponja. E nisso aí a gente fala das nossas crianças, que vê toda essa venda de coisas que a gente está vendo aí na internet, de você não é menino nem menina, e daí para frente, né? Então é fantástico isso aí. Fantástico negativamente, né? O mundo virtual é relativamente novo, né? Eu que já tenho 70 anos, eu sou da geração Baby Boomers. Geração Baby Boomers, para quem não sabe, é a geração que foi gerada após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, eu nasci em 52, houve uma explosão de nascimentos após a Segunda Guerra Mundial, decorrente mesmo da paz que surgiu após a Segunda Guerra e a volta dos combatentes para suas casas e os casamentos e o número exagerado de nascimentos. É a chamada geração Baby Boom, explosão de nenéns. Essa geração é uma geração que escrevia tudo no papel, né? E vocês, a maioria está aqui, se não é dessa geração, é da seguinte, é a geração X, que também era a geração do papel, né? Então o mundo virtual é novo. A internet não é moral nem imoral. A internet é uma ferramenta. A gente está usando hoje a internet, está usando as facilidades.
Mas eu poderia também estar usando um site condenável aqui. Ou seja, é como qualquer ferramenta. Eu estou com um martelo, eu posso bater um prego, como posso bater na cabeça de uma pessoa. Então, a internet, por si, não pode ser condenada. A utilização dela, sim, que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque ela é muito poderosa. A internet é tão poderosa que ela está sendo censurada, ou está tendo tentativa de censura dela o tempo todo, porque está dando voz à massa, que antigamente era cordeirinho. Como toda ferramenta, impõe um desafio ético e moral na parte de quem usa. Claro, se ela é uma ferramenta neutra, conforme eu uso, eu posso levar ela para bombola ou boreste, no caso é esquerda ou direita, né? Sendo assim, os cristãos precisam estar conscientes sobre como devem fazer uso de mídias sociais. Então nós, que somos crentes, que conhecemos a verdade, mas estamos no mundo, temos que usar essas ferramentas da forma correta que deve ser usada. Qualquer intervenção, meu irmão, levanta o braço e me ajuda, tá? Porque dá dinâmica. Eu lá na Marinha, eu aponto o dedo para um aluno e falo, levanta, o que você... Fala alguma coisa aí, o cara tem que falar. Né? Mas aqui não é o caso. Então, qual o benefício das redes sociais? Tem benefício, vamos ver os benefícios rápidos. Né? Cria novas amizades, vence as limitações da distância e interage com pessoas que estão longe, promove o intercâmbio cultural com pessoas de diferentes culturas e nações, expande relacionamentos profissionais, tem acesso a material de estudo que a gente jamais teve. Antigamente a gente ia para a biblioteca, ficava horas procurando um livro, e quando encontrava, ainda tinha que copiar. Hoje ainda tem um celular que você, mesmo indo à biblioteca, você fotografa a página do livro. Mas naquela época nem isso tinha. Divulgar instantaneamente uma determinada mensagem. O pastor fazia isso aí semanalmente, várias vezes, na terça, na quinta. Vai ter culto, e vai vir alguém pregar, e vai alguém louvar, etc. Malefícios. Tem os benefícios, mas tem os malefícios. Quais são? Desencadear problemas psicológicos e contribuir para quadros depressivos. A gente vê hoje como tem suicídio, né? Lá na Marinha mesmo tem um serviço que foi criado há pouco para apoiar pessoas que estão em estados depressivos. O pior é que o depressivo, ele não sente a necessidade de procurar uma ajuda. Tem que ser alguém em volta dele que nota o desvio de comportamento e carrega ele pelo braço para lá. Normalmente a pessoa entra num looping de solidão que ela sozinha não consegue sair. Tem que ter alguém em volta que tenha a sensibilidade de ver que ela está carente e ajuda ou leva ela para ser ajudada. Promove isolamento social, porque a pessoa se sente no mundo dentro de um quarto. Cria uma percepção distorcida da realidade, porque ele vai viver numa bolha. Se ele gosta de um certo assunto, ele vai viver aquele mundinho do assunto. É o que falam na política aí, quem é de esquerda vive a bolha da esquerda, quem é de direita vive na bolha da direita. Então todo o da esquerda acha que já ganhou no primeiro turno. O da direita também acha que já ganhou no primeiro turno. E a gente vai ver dia 2 de outubro qual é a realidade, né? A direita ganhou no primeiro turno. Amém. Amém. Gerar relacionamentos superficiais, porque os relacionamentos são superficiais. Por isso que os casamentos hoje em dia não vingam. Você vê o seguinte, você vê um casal casar e dentro de 2 anos está separando. Né? Por quê? Conheceram-se pela internet. Tudo bem, até aí está tudo bem. Mas aí tem o estágio do olho no olho. Mas quando chega no estágio do olho no olho, as coisas são apressadas. Né? Vai na emoção, vai na aparência. Olha para a moça, vê a beleza. Então casa, mas não é isso só. Mas você vai dizer isso com um garoto de 22 anos? Para ele olhar o caráter? Fica difícil. Né? Como é que eu vou dizer para uma moça de 24 anos, 25 anos, para ela ver o caráter do homem? Não tem como o cara ter olho verde. Não dá para ver caráter nenhum uma hora dessa. Promove o relativismo dos fundamentos éticos e morais, porque tudo é relativo, não é isso? Tudo é relativo hoje em dia. A gestação, pode tirar o neném até o tanto mês, porque até tanto mês não é vida. Aquilo não é vida. É a hora que o espermatozoide entra no óvulo, começou o processo. Acabou.
A partir dali é um ser humano que está ali. Está em processo, claro. Ele não tem braço nem perna ainda, mas já começou. Propagar o ódio e fomentar rivalidades e discussões que a gente está vendo hoje em dia na internet. Deixa eu andar um pouco mais rápido, eu estou preocupado. Como eu já falei, a internet é uma ferramenta e é uma ferramenta que é neutra, não é isso? O que faz com que quem usa que seja o responsável por ela. Então você faz o que você bem entende na internet. Você leva ela para o céu ou para o inferno. Um alerta que eu gosto de dar é: as escrituras que são vivas, isso Hebreu 4,12 diz, né? E permanece para sempre, 1 Pedro 1,25, orienta de forma clara e objetiva que o crente em seu caminhar, orienta o crente em seu caminhar, seja onde for, seja no mundo real, no mundo virtual ou em algum mundo que venha surgir aí pela frente. Ou seja, o comportamento do crente, independente do mundo que está existindo, ele tem que ter um comportamento comum, normal. Não é que eu na vida real seja um e na vida virtual seja outro. Isso acontece muito. Tem pessoas que têm codinomes na vida virtual, que não tem nada a ver com o nome dele na vida real. E ele consegue, entre aspas, separar o objetivo do virtual. Os cristãos na era digital, então, a realidade do universo online. Nós lemos em Eclesiastes 1,4 que uma geração vai e outra geração vem. É o que eu falei: geração Baby Boomer, geração X, geração Y, geração Centennials, geração Millennials. São todas gerações, né? Cada uma com uma forma de pensar e agir. Cada geração que existiu escreveu sua própria história. Os egípcios deixaram as pirâmides, os sumérios a escrita. E agora aqui no próximo slide a gente vai ver que a geração atual é a geração do cyberspace, né? Cyberespaço, que é as comunicações na internet. Essa geração que está aí, né? Completamente diferente da gente. A gente tem, eu no meu caso tenho filho de 22 anos, que o cara é diferente de mim nesse aspecto, né? O cara vive um mundo diferente do meu mundo, né? Porque ele vive uma realidade diferente da minha realidade. Ou seja, o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. E nós, quando eu digo nós, geração com mais de 40, 50 anos, eu acho que a maioria aqui, nós somos da geração, a área cinzenta. Nós somos a geração da transição, é a que sofre mais. Porque a gente tem um pé no passado e vive o outro pé no presente. Então a gente tem que conviver com essa dicotomia. Então a gente às vezes não sabe como agir como pai. Eu penso às vezes como meu pai, aí é pancadaria, e tem hora que eu penso tento pensar como eu penso na escola naval, porque eu dou aula para garoto de 20, 21, 22, e lá eu viro um garoto de 21, 22 para conseguir trazer, que nem Paulo, né? Eu me fiz disso para conseguir atrair fulano. Lá na escola naval, eu tenho que me fazer de 21, 22 para poder ganhá-los para mim. E de fato ganho, porque todo mundo, eles me adoram, ao menos eu vejo lá, porque eles dão nota aos professores, né? Então eu ganho sempre nota muito alta. Por quê? Porque eu tento trazê-los para mim. E para trazer para mim eu não posso falar assim, senhores, não consigo. Eu tenho que falar, eu tenho que descer neles para poder trazê-los para mim. Atualmente existe a geração Z, Centennial ou geração Selfie, que são aqueles que nasceram a partir do ano 2000. Apesar que isso aí é questionável. Essa faixa de idade, a partir de 2000, a partir de 2005, há uma dúvida. Isso aí não é matemática. Então há uma certa tolerância de datas. Eles nasceram dessa expansão do mundo virtual e sequer entendem como nós conseguimos. O meu filho mesmo pergunta para mim: papai, como é que o senhor vivia naquela época em que tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso de 50 folhas sem computador e com 10 cópias? Eu falava, você botava um carbono no papel, um carbono no papel, um carbono no papel. Era dessa grossura, aí metia na máquina, aí arrava uma letra. Aí pegava o corretor, ia na primeira, botava, aí virava, ia na segunda. Você levava um dia inteiro para fazer uma lauda. Hoje você faz em 2 segundos. Né? E isso faz com que a gente faz as coisas mais
A tecnologia nos impõe fazer mais rápido, mas a gente não está preparado, o organismo nosso, para acompanhar essa velocidade. Então a gente fica doido. Né? Porque a gente, por exemplo, um de aluno, eu sou orientador de trabalho de conclusão de curso, né? Estou com 15 trabalhos de conclusão de curso. Ele manda 15 trabalhos. Aí eu corrijo, mando para ele. No dia seguinte ele me manda os 15 de volta. Porque eles já viram tudo. Se fosse antigamente eu teria um mês. Porque daí ele ficaria vendo. Não. Aí eu que sou pressionado. Aí nos pressiona. Aí vem ataque cardíaco, AVC. Porque a pessoa vive numa velote que o corpo não está acostumado a viver. Porque quando Cristo nos fez, Deus nos fez, Ele não fez a gente para viver nessa velote que está aí. É aquela velote do interior de Minas Gerais. Aquela velote de pão de queijo. É aquela que é a velote normal. Aquela, né, de tocar o boi para dentro do cercado. Né? Essa que eu adoro. É essa velote. Mas quem sou eu para mudar o mundo? As 10 tendências dessa geração, que passa a maior parte do tempo no computador. Desenvolvimento lento. As pessoas vivem meio alienadas. Não sei se você já notou isso. As pessoas vivem meio fora assim, de sentido, parece até um ET, né? Isolamento. As pessoas estão mais isoladas umas das outras, né? Principalmente jovem. Insegurança financeira, ele não tem ideia, não gosto de passar dele, nem me Alô. Isolamento, insegurança financeira. Eu, por exemplo, quando eu tinha 10, 15 anos, meu pai era ferreiro e minha mãe era costureira. Eu não tinha esse negócio de ganhar dinheiro do pai. Eu vendia manga, minha casa tinha muita manga, vendia manga na feira, vendia revista que eu lia, usada, e pegava dos meus colegas e vendia na feira. Então eu tinha sempre dinheiro. Pergunta um garoto desse hoje se ele vai vender manga na esquina. Não vai vender, a não ser, coitado, se ele seja um garotinho humilde de uma comunidade. Mas da classe média, não vai nunca. Né? Então ele não sabe a ideia de como é ganhar dinheiro. Não sabe a dificuldade do ganhar, então gasta, além do que pode gastar. Descrença em tudo, não acredita em nada. Né? Começando por Adão e Eva. Adão e Eva é uma história da carochinha. E aí começa, vai embora. Então daqui a pouco não acredita em nada. Tudo que dependa de um salto no escuro, além do material, ele não sabe. Porque o Kierkegaard, que é um filósofo, ele dizia que a fé é um salto no escuro. Nós sabemos que escuro é esse. Mas por ele, mesmo não sendo evangélico, ele entendia que a fé era um salto. Salto num desconhecido, ele falava. Mas a garotada não admite qualquer coisa que não seja material. Para ele, a vida vai esbarra no objetivo. Além do objetivo, não existe mais nada. Então vamos curtir a vida, vamos para o Rock in Rio. Porque não existe o amanhã, só existe o agora. Né? Indefinição quanto a sexo, quanto a filhos, quanto a relacionamentos. Né? Virtualidade, declínio da interação social. Namora pela tela, é difícil, eu não consigo entender isso. Mas tem, por incrível que pareça, existe isso. Namoro pela tela. Para mim, namoro é aquele que a gente conhece, né? A gente pega na mão, né? Aí dança junto, aí sua, fica o rosto suado, fica vermelho, né? Aquele negócio que a gente já... Né? Insegurança mental, aumento agudo de transtornos mentais. Muito problema, além do suicídio, é claro, outros transtornos. Né? Nós estamos ainda no primeiro tópico, hein? Nós fazemos parte desse universo, a igreja está no mundo, mesmo não sendo parte dele. Então, a nossa situação é complexa, porque nós estamos no mundo, que é esse mundão que está aí, e não fazemos parte dele. Então, é o que eu digo, é muito mais difícil ser crente. É muito difícil ser crente. Não é fácil ser crente. Né? É muito mais fácil você ser um mundão. Saber conviver e andar no espaço digital é de suma importância para o testemunho cristão. As igrejas precisam, sabendo disso, as igrejas têm que se desdobrar para trazer esse jovem que está completamente contaminado
pelo digital para vir para cá. É uma arte. É uma arte. Né? É difícil. Eu não entendo, eu não consigo visualizar uma solução rápida. Né? Fazer palestras, fazer encontros, fazer passeios. Que nem a irmã Beth agora hoje de tarde me ligou, ela nem me autorizou a falar isso, mas eu vou falar. Paulo, será que você pode disponibilizar o sítio para levar o pessoal aí no carnaval do ano que vem? Eu falei, pode! Essa é uma alternativa que a gente usa, leva a garotada para um retiro, e lá faz uma brincadeira, pega a palavra de Deus no meio, né? Vocês estão conectados. No dia da igreja apostólica não existia internet. Então qual era a comunicação? Através das cartas. Paulo escrevia as cartas. O que era lento, demorado. Né? Hoje em dia, as mídias sociais. É um meio muito eficiente e muito mais dinâmico, mas tem todas as deficiências e as possibilidades negativas que isso traz também. Desumanização. Né? Eu já falei em desumanização. Aqui é a definição de desumanização. Se eu colocar só o termo desumanização, isso aqui está funcionando? Não. Tá. Desumanização é a negação da humanidade plena do outro e da crueldade e sofrimento que o acompanha. É coisificar o ser humano. É você tratar o ser humano como coisa. Quando você trata o ser humano como coisa, você desumaniza ele. Então você tem condições de fazer tudo que você faz nesse púlpito aqui. Por exemplo, eu posso meter um martelo nesse púlpito aqui que eu sei que ele não vai reclamar. Quando eu pego um ser humano e coisifico ele, eu transformo ele num ser que eu posso fazer violência com ele, que não tem problema nenhum. Eu não vou ter nenhum sentimento de remorso. O mundo de hoje é um mundo que coisifica as pessoas. Né? Ser igreja envolve contato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja é corpo. Né? Aí está um versículo, se não me engano. Ora vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Colossenses 12, 27. Ainda desumanização. Olha lá, quando Tomé, Jesus apareceu para Tomé, né, não existia internet naquela época. O que ele fez? Me toca aqui para ver se sou eu mesmo. Né? Bota o dedo aqui na ferida, bota aqui. Né? Hoje em dia tinha que acontecer isso. Porque hoje em dia não tem como. Como é que eu vou mandar o cara botar o dedo em mim se ele está na Espanha, na Argentina? Então, a Bíblia, então, ela nos mostra de uma forma, ela é atemporal. A Bíblia, ela foi escrita numa época, mas ela vale eternamente. Então a gente pode trazer ela para hoje e trazer esse ensinamento para a gente. Mesmo estando no mundo virtual, a gente precisa do real, precisa do contato, do calor humano, etc. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. O mundo virtual desumaniza as pessoas. Por isso existem os desigrejados. Teve uma aula que foi passada, não foi sobre desigrejados? É aquele que fala assim, não, eu não preciso de igreja. O pastor Lula falou isso. Eu não preciso de pastor nem de padre para falar com Deus. Eu falo lá onde eu estiver. Eu não preciso. A Covid trouxe alguns ensinamentos positivos e trouxe alguns negativos. O ensino à distância é uma coisa extremamente positiva. Mas para a igreja, a continuação do EAD, a continuação do ensino à distância, eu acho que tem uma parcela de nocividade. Muitas pessoas se acostumaram a assistir cultos durante o período da Covid, à distância, e continuam hoje à distância. Eu conheço alguns amigos que continuam à distância, e já não há mais um perigo, ao menos a gente sabe disso. Né? Senão estava todo mundo morto, porque eu trabalhei morto há muito tempo, porque eu tenho contato com centenas de pessoas diariamente. Na Igreja de Cristo as pessoas existem, interagem, se completam. A igreja é um local de encontro, né? Conforme Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25 fala exatamente isso, olha aí. Nilo, lê pra gente o Hebreus 10, 25, só para dar uma dinâmica aqui na aula, para o pessoal acordar. 10, 25. Aqui na tela, Nilo. Na tela, Nilo. Nilo, na tela. Dá para ler daí? Segundo, não,
não deixemos de nos reunir com a igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, o ponto-chave desse versículo é: não deixemos de nos reunir como igreja. Valia para aquela época e vale hoje, no período pós-Covid. Acabou a Covid, você estava em EAD, ensino à distância, volta para a igreja, volta para contato. Nós vamos ter uma reunião sábado, não é isso? Não é sábado, pastor? Aqui, não é a nossa festa? Então, vamos, é a hora de se encontrar. Não tem sentido fazer festa EAD. Né? Então, vamos. Desumanização ainda. A palavra grega é eclésia, que é igreja. O ek significa fora. Eclésia significa chamado. Então, a palavra eclésia, que é igreja, significa um povo chamado para fora do mundo. Então, nós somos um povo chamado para fora do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não é isso? Então, vamos ver o João 15:19 em seguida. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. O número de slides fica exagerado porque eu ponho todos os versículos que eu cito nos slides. Então, eu já contei que tem mais de 20 slides só de versículos. Tá? Mundanismo. São aqueles pontos que eu toquei. Primeiro, né? Depois vai vir sensualismo, etc. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa. Ser influente, mas não mundana. Então, é muito importante a igreja ser relevante. Mas daqui não é lugar de espetáculo. Ela é ser influente, mas não mundana. Não usar artifícios do mundo para ganhar influência. Por favor. Paulo, essas semanas, 10 dias atrás, nós temos ajudado um jovem que está com problemas de dependência Internet. E aí eu conversando com ele, isso está gerando assim, muitos problemas, não só para a vida dele, mas para a vida da família toda, como um caso de droga, quando você foi viciado de droga dentro de casa. E aí eu conversando com ele me apontou assim, diversas questões, e aqui eu estou refletindo agora sobre o que ele falou. Eu tenho visto que uma das piores coisas que a internet nos causa hoje, e nós como igreja temos que abrir muitos olhos para isso, é a questão da dependência que ela cria. Porque, por exemplo, hoje, ninguém vai a um lugar, ninguém deixa de ir a um endereço que não conhece sem olhar no GPS antes. Isso. Hoje em dia, todos nós fazemos contas pelo telefone. Hoje em dia, ninguém sabe o número do telefone de ninguém. Afinal de contas, está tudo ali na agenda do telefone. E esse jovem me falou justamente isso. Mas, Márcio, olha só, não é só uma questão dos jogos. Todos os meus amigos estão no computador. Todas as meninas que eu conheço estão no computador. Eu só sei comprar lanche pelo computador. Eu só sei viver a partir do computador. Eu não tenho vida fora disso aqui. Então, vocês estão tirando, não é o computador de mim, vocês estão tirando a minha vida. E aí eu sabia que ele estava numa fuga psicológica para não retirar o computador dele. Aí eu falei, não, você vai ter que aprender a viver sem o computador. Mostrar para ele que existe uma vida além do computador. Que você viveu, que eu vivi. Entendeu? Só que a igreja, e aí trazendo isso para a igreja hoje. Todos nós queremos like nas nossas páginas. Isso. A igreja quer like na página dela, só que também nós podemos estar criando pessoas dependentes dessa igreja online. E essa é a minha preocupação. Tá, isso acontece, quer ver? Eu tenho um sítio, eu sempre falo isso. Muitas pessoas deixam de ir no sítio porque falam assim, pega a internet lá. Aí eu falo, não. Então não vou. Entendeu? Aí eu falo, caraca, tanto que eu estou tentando botar a internet lá agora. Porque meus filhos não estão querendo ir para lá. Ele fala, eu e a Sandra só, a gente fica sozinho lá com a irmã dela, porque ninguém quer ir que não tem internet. Então é loucura. Na sala de aula mesmo, é proibido usar celular, a não ser que seja autorizado. Então ninguém. De vez em quando eu estou pegando aluno assim, ó. Se eu for cumprir, tem que prender todo mundo. Entendeu?
Ó, buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo, conforme Lucas 4,9. Lucas 4,9, o que diz? O diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és um filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Ou seja, uma coisa espetaculosa. Isso aí é coisa do inimigo. Muitos cristãos têm o desejo quase obsessivo de estar em evidência, querem ser vistos, para tal, muitos seguem personalidades de comportamento duvidoso. A gente vira e mexe, vê algumas igrejas trazendo personalidades do mundão que estão convertidos, entre aspas, e a igreja vira um mito dentro da igreja, já viu? Cantores, muitos cantores mesmo, ou cantoras, aparecem do mundo, entre aspas, se convertem e viram um chefs dentro da igreja, e dentro de alguns anos voltam como não. E a gente vê com cara de tacho. Né? Ao longo eu sou evangélico desde 90, né? Então eu já assisti vários artistas virem e voltarem. E enquanto eles vieram, foram adorados, os crentes queriam assinar, autógrafo. Ó, eles imploram os seguidores e likes, agem como verdadeiros mendigos virtuais. É aquilo que você falou. Desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis de Satanás, conforme Mateus 4,9. A Mateus 4,9 aí. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então a Bíblia é sábia demais, porque tudo que você vê hoje, tudo que você vai ver um dia, está nela. Só que a gente às vezes não enxerga isso. Eu falo isso como por mim mesmo, né? Porque eu já fui crente. É claro, eu sou melhor hoje do que já fui. Tem que ser assim, né? Nós estamos num processo de santificação, né? Eu já fui bem pior do que sou hoje, por incrível que pareça. Mas nunca cheguei ao nível que vocês estão pensando, né? Sensualismo, né? Nós estamos agora no tópico a igreja e os pecados virtuais. Sede santos porque eu sou santo. As mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são ferramentas extraordinárias. E quando inadequadas, são instrumentos de pecado. A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Como as pessoas se revelam contando suas privacidades na internet. Impressionante. Fica até com vergonha, às vezes, de ouvir certas declarações e exposições de fotos pessoais da vida da pessoa, e a pessoa põe aquilo na web, na tela. Né? Ainda mais com o tal de TikTok. Eu ainda não estou no TikTok, tá? Mas o TikTok é fantástico, pelo que eu estou sentindo, né? Fantástico para desenvolver esse tipo de coisa, né? Narcisismo. Narcisismo é você se adorar. Você se achar o rei da cocada preta, né? O melhor de todos. Narciso é aquele mito grego no qual o indivíduo admirava a própria imagem a ponto de se afogar. De tanto olhar a imagem dele, acabou caindo e se afogando. Não é isso? É claro, isso é condenado. Né? Olha o Narciso aí. Né? A geração narcisista cultua a própria imagem. São pessoas amantes de si mesmas. Olha lá, 2 Timóteo 3,2. Olha lá, o que é 2 Timóteo 3,2? Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas. Zombarão de Deus e desobedecerão aos seus pais e serão ingratas e profanas. Se eu botasse isso na internet hoje, é o que está acontecendo agora. Ainda no narcisismo, olha aqui, ó, essa aí é mortal, hein? Escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Ou seja, então já existia naquela época a mesma coisa. Né? O Diótrefes, está cheio de Diótrefes por aqui. Por aqui não, por ali. Por ali. Narcisismo. O desejo de se expor, de ser visto e admirado, se torna um comportamento doentio e pecaminoso. Quando é visto por um adolescente, preocupa. Mas tem adulto fazendo isso, pior é isso. Tem velho como eu fazendo isso, cara. Né?
O cara não tem espelho para ver que é coisa que não tem sentido. A seara virtual, né? Agora nós estamos na quarta parte, as mídias sociais, o lead de Jesus, vamos fazer a seara virtual, que é o plantio, né? Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Este ide inclui tudo, inclusive o espaço virtual, né? Então a gente tem que usar o espaço virtual também para fazer evangelizar e pregar o evangelho. Desta forma, mesmo o mundo virtual, tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado. Ah, não pode usar a internet porque é coisa do inimigo. Não, não existe isso. Deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deve ser mantida. Aí lá, está lá, caminho, pedra, espinho. Por quê? Porque eu não tenho a fluência teológica que os pastores têm. Então, jogou a semente no caminho, foi pisado, morreu. Jogou a semente no meio das pedras, não teve a umidade necessária, murchou. Jogou a semente no meio de espinho, ela foi esmagada. Jogou a semente no lugar correto, em terra boa, ela prolifera. Então nós temos que fazer isso, jogar a semente em terra boa. Seara virtual ainda, a semeadura pode acontecer no espaço virtual, é claro, estou falando isso. Contudo, seus frutos devem ser juntados aqui. Então você planta, joga a semente lá e vem para a casa do Senhor, vem para a igreja. Bem congregado. O espaço físico é que os relacionamentos se consolidam. O meu filho conhece as meninas todas que ele conhece pelo meio virtual, mas de vez em quando aparece no mundo real, né? Aparece com ela no mundo real. Mas eu falo para ele, você tem que, um dia tem que olhar no olho, um dia você tem que segurar a mão da menina para ver quem é a menina. Não adianta ficar só no... Né? Porque ela vai dizer que ela é Gisele Bündchen, não é isso? Que ela é pós-doutora em psicologia, e você não tem como checar aquilo. E você diz que é o Brad Pitt, né? E fica aquela loucura de Gisele Bündchen com Brad Pitt. Aí quando você encontra no mundo real, é aquela decepção, né? Pastoreio virtual. As redes sociais são importantes veículos para o discipulado de pastoreio, né? Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Os crentes, então, devem estar conscientes disso, da necessidade de fazer um pastoreio, né? E apto a explorar esse campo que nós estamos vivendo, das mídias sociais, usar a internet, principalmente a internet, o WhatsApp, no caso, que é mais fácil, qualquer um, mesmo aqueles mais simplórios, consegue acessar o WhatsApp, né, para se comunicar, para transmitir informações. Porque no Apocalipse 3,8 diz o seguinte, olha lá, conheço as tuas obras, desde que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A nossa conclusão, fechando em cima, qual é a conclusão que a gente tira? Qual é o néctar disso tudo? Essa frase vai resumir toda a essência da aula de hoje. O universo virtual é um espaço perigoso, ok? Ninguém tem dúvida disso. Entretanto, pode ser um terreno fértil para a gente pegar o evangelho, né? Evangelizar as pessoas, difundir as boas coisas, tirar do pecado, tirar do lodo as pessoas que estão lá, né? Ajudar um irmão que está em dificuldade ou que está desviado. E o grande ensinamento final é, por isso devemos usar as mídias sociais com prudência, sabedoria e honestidade. Obrigado, meu pastor. Amém. Oi, minha irmã. Olha, vamos deixar o celular, né, um pouquinho guardado,
Mas se a gente deixar, vai embora, entendeu? Elas vão embora. Por exemplo, ela chega em casa pra mim e ela fala assim, mãe, todas as minhas amigas têm celular. Eu falei, legal, filha, todas têm, mas você é diferente. Você não tem teu celular, você não tem idade para ter celular. Minha mãe esse ano veio com dinheiro e falou assim, isso aqui está disponibilizado para comprar um celular para ela. Eu falei, pois é, mas não vai ter celular não. Meu marido falou, não tem celular. Então, assim, eu acho também que uma questão também da gente também em casa, também frear, impor limites, orientar, porque se a gente deixar se contaminar por todos que estão à nossa volta, que tudo pode, né? Enfim, hoje é o celular, mas existem outros pecados também que chegam ligeiramente na igreja, né? Então a gente também tem que ter um posicionamento como cristão, né? Ter uma certa temperança, né? Habilidade para a gente também saber impor os limites. É uma luta desigual essa aí. Oi? É uma luta desigual. Sim, É uma luta exatamente. louca. Oi? Eu sou todos. Exatamente. Tem um lance que aconteceu na escola, que não é bem isso, mas eu vou dizer porque é mais ou menos chega ao coisa de propósito. Tudo que acontece de ruim na escola naval, que tem 1000 alunos, foi culpa na liderança, de quem ministra a aula de liderança. Eu ministro liderança e ética lá. Então, qualquer coisa de errado, qualquer coisa que um aluno faça de anormal, falam assim, aonde que a liderança errou, aonde que foi ensinado erradamente. Aí eu falo, não, mas não errou em nada, porque nós temos um universo de 1000 pessoas e às vezes 2, 3 fazem uma besteira. Como agora, um mês atrás, um cabeça de doido, que é muito ligado a Bitcoin, resolveu fazer um grupo de Bitcoin na escola naval. Então ele começou a pegar dinheiro de todo mundo para aplicar em Bitcoin. E ele deu golpe em todo mundo. Cerca de 200 mil reais. Aí perguntaram para mim aonde eu errei. Eu falei, não errei. Em 1000, um doido resolveu fazer essa loucura. Essa não é aceitável. Eu até falo, Jesus escolheu 12. 2 tiveram infração com ele. Um traiu e o outro negou. Eu estou em 1000, um errou, estou bem. Estou bem. Né? Estou bem. E ainda dei um exemplo até um pouco mais, talvez não seja de propósito, mas eu vou dizer. Os alunos lá são muito, não é como uma escola aqui fora, não sei se vocês conhecem o ambiente militar. Para fazer pergunta tem que levantar a mão, aí se eu autorizar ele fica de pé, aí ele faz a pergunta, aí senta de novo, é tudo papai e mamãe, né? E a gente exige, é cobrado, mas tem professoras e professores civis também. Então eles vêm do mundão e entram num ambiente desse e eles não cobram isso por conta deles não estarem nessa dança, não estarem dançando essa música. Então acontece muita coisa que não era para acontecer por conta da forma diferente deles ou delas agirem. Né? Eu tinha uma professora de inglês, uma moça linda, né? E ela dava aula, sentava aqui na frente dos alunos, 40 alunos de 22, 23, 24 anos, e ela cruzava as pernas na aula de inglês dela e tocava uma barata voa na sala de aula, né? Que ninguém conseguia conduzir a aula. Aí o pessoal veio reclamar comigo, falou, aquela turma tem problema. Eu falei, tem, de fato, mas o problema não é dos alunos, é da professora. Aí eu não vou chamar a atenção da moça para ela não cruzar as pernas. Eu chamei uma tenente, mulher, falei com ela, ó, vai lá e fala com ela para ela parar de cruzar as pernas na frente dos alunos, porque senão não tem como conduzir a aula. Aí falaram com ela e ela passou a ter modos. Entendeu? Então, a pessoa tem que se adequar ao ambiente onde está, dançar a música que está tocando. Né? Se eu venho para a igreja, eu me adequo ao ritmo da igreja. Se eu vou para lá, eu me adequo ao ritmo. Se eu vou para uma escola municipal, de não sei aonde, que vale tudo, né? Então, não sei se isso enriqueceu alguma coisa. Os irmãos querem perguntar mais alguma coisa? Diga. Não entendi, faça. Em relação a ser uma ferramenta de terreno fértil para pregação do Evangelho, agora, provavelmente, não sei se vocês sabem, isso é uma tendência de vídeos virais ou músicas virais, trechos de áudio virais. Essa música agora da Maria Marçal, essa deserta, essa tiradora, está valendo 1 bilhão de views. Ou seja, é um fenômeno. É uma coisa boa.
Então é isso aí. Ela pode, ela usada corretamente, ela é do bem. E usada errado, ela... O quê? Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. É um mundo bem difícil, bem complicado mesmo. E cabe a nós nos policiar, né? Cabe a nós nos policiar. É o que o irmão falou, é 1 contra 1 milhão. Nós não temos como lutar contra a internet. E é se policiar mesmo, ter responsabilidade no seu uso, porque é tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Cabe a cada um administrar da melhor maneira possível, da melhor maneira possível. Então é só se lembrar, quando pegar o celular ou o computador, se lembrar que você é crente. E aí já facilita muitas coisas, se você se lembrar que você é crente. Não é que é gospel, não. Esquece esse negócio de gospel. Você tem que se lembrar que você é crente, crente em Jesus Cristo. Já ameniza, acho que em 99% a problemática. Amém? Nós vamos orar, irmãos, e logo após tem um cafezinho aqui abençoado, bolo, pão, queijo, e mais um monte. Tem queijo não? Ah, não tem queijo não, irmão. Então, a internet aí, ó, tira o queijo. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado. Ó Deus, por esse momento em que aqui passamos, Senhor. Obrigado pela vida do teu filho, do teu servo, irmão Paulo, pela ministração da tua palavra, meu Senhor amado, por todos esses ensinamentos, Senhor, que ficarão, ó Deus, no nosso coração, na nossa mente, e que nós possamos sair daqui, Senhor, com mais responsabilidade, Senhor, não só para nós, mas também para ensinar, ministrar. Ó Deus, o quão é a nossa responsabilidade diante desse mundo virtual, Senhor. Um mundo que, querendo ou não, nós somos jogados dentro dele, estamos dentro dele, Senhor. Portanto, nos dê graça, nos dê sabedoria para lidar com tudo isso. E ministra sobre nós a tua bênção. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmão, vamos tomar um café, vamos. Aleluia.